Darth Vader é possivelmente o vilão mais conhecido, amado e temido da cultura pop, tendo conquistado o mundo, ou melhor, a galáxia, desde seu surgimento em 1977 até os dias de hoje. Mas e se eu te dissesse que o Darth Vader pode ser uma cópia descarada de um personagem clássico dos anos 30? Pois é, vem comigo porque no vídeo de hoje a gente vai explorar esse tema e claro, se quiser ficar por dentro das curiosidades mais inusitadas de Star Wars, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Antes de Star Wars se tornar um fenômeno cultural em 1977, existiam nas telas personagens sombrios que povoavam seriados cinematográficos e televisivos das décadas de 30 e 40. Entre esses muitos personagens, existia um vilão obscuro chamado The Lightning, ou o Relâmpago. Esse era o protagonista de um seriado de aventura chamado The Fighting Devil Dogs, ou Os Cães Demônios Lutadores, de 1938. E depois de décadas, alguns fãs mais atentos acabaram encontrando muitas semelhanças e levantando uma pergunta bem cabeluda. Será que George Lucas se baseou no The Lightning para criar o Darth Vader? E a resposta não é simples, mas rende uma conversa bem interessante e uma viagem no tempo pelas raízes da cultura pop de criação cinematográfica. Então bora lá. The Fighting Devil Dogs foi um seriado produzido pela Republic Pictures em 1938, composto por apenas 12 capítulos lançados nos cinemas e depois na televisão. O antagonista principal era o The Lightning, descrito como um dos primeiros supervilões totalmente mascarados e fantasiados da história do cinema. Ele usava um uniforme completamente preto, uma capa longa, capacetes e luvas. Elementos visuais que, olha só, parecem muito com o nosso querido Darth Vader. A especulação mais comum entre os fãs é de que Darth Vader, com seu traje escuro, capacete e presença imponente, teria sido inspirado diretamente nesse tipo clássico de vilão. Alguns observadores apontam que, além da capa e o capacete, ambos comandam tropas com armaduras distintas, sugerindo um modelo visual anterior. E há até quem compare as formas dos veículos e aeronaves presentes no seriado com as naves imperiais de Star Wars. Porém, apesar da semelhança estética plausível, não existe uma confirmação de que George Lucas tenha declarado explicitamente que o The Lightning tenha sido uma fonte de inspiração. A gente tem um acervo gigantesco aí de várias entrevistas e biografias do próprio George Lucas mencionando frequentemente o seu amor por séries de aventuras e ficção científicas nessa era dos seriados, como Flash Gordon e Buck Rogers. E isso certamente permeou a sua imaginação e serviu como inspiração ao desenvolver Star Wars. Mas as ligações visuais com personagens como The Lightning permanecem, por enquanto, especulativas e não documentadas de uma forma direta pelo próprio criador. Ou seja, a gente não tem nenhum registro do George Lucas mencionando The Fighting Devil Dogs ou o The Lightning. E olha que a gente tem praticamente quase 50 anos de materiais do George Lucas falando de suas inspirações para o Darth Vader. Então, se o The Lightning fosse uma inspiração aberta, ele já teria falado em algum momento da sua vida. Em fontes mais formais sobre as origens visuais de Star Wars, a gente encontra alguns estudos sobre influências e analogias cinematográficas, e a partir dessas análises, a gente consegue deduzir que o traje do Darth Vader foi um resultado de um processo de design colaborativo entre o Lucas, o lendário artista conceitual Ralph McQuarrie e o designer de figurinos John Mollo. McQuarrie, em particular, ajudou a desenvolver o visual que combinava elementos de uma armadura samurai com uma máscara que incorporasse um respirador, um componente que Lucas sugeriu para justificar a necessidade de equipamento de sobrevivência no espaço. Todo esse desenvolvimento visual ele não foi fruto de uma cópia direta de um personagem específico, mas sim uma grande colagem, uma grande concha de retalhos de diversas referências, como por exemplo o capacete samurai Kabuto, que a gente consegue ver bem nesse formato da aba do capacete. Além disso, tivemos influências estéticas de capacetes militares europeus e a necessidade de criar um vilão que fosse ao mesmo tempo ameaçador, mas memorável. O próprio Ralph McQuarrie explicou que o George Lucas queria uma figura alta, escura, que parecesse entrar no vento. E os elementos finais do traje vieram dessa visão mais ampla do que de um único personagem anterior. Além disso, George Lucas reconheceu em entrevistas e materiais oficiais que parte de sua inspiração veio da sua própria infância assistindo
assistindo a seriados e aventuras pulp. E quando eu digo pulp, eu me refiro àquelas revistinhas que eram feitas num papel bem baratinho, né? Um papel de polpa, e que continham histórias de investigações, sci-fi barato, histórias no ar, e eram vendidas por muito barato. Então isso daí era um tipo de entretenimento barato da época. Inclusive até daí que surge o nome do filme Pulp Fiction, né? Ficção pulp. Então essas histórias baratinhas ali que eram encontradas nessas décadas de 30, de 40. Mas apesar de George Lucas já ter admitido isso, sempre foram em termos gerais e não restritos a um único vilão ou uma obra específica. A gente sabe que ele gostava muito de Flash Gordon, de Buck Rogers, mas ele nunca se limitou a apenas um tipo de referência. Mas o fato do The Lightning existir como um antagonista mascarado e de aparência ameaçadoras 2 décadas antes do Darth Vader não é suficiente por si só para afirmar que o George Lucas tenha deliberadamente copiado esse personagem. Em termos de design, a própria pesquisa mais ampla mostra que o visual do Vader é um produto de múltiplas influências cinematográficas e culturais também, integradas com originalidade por gênios como George Lucas e Ralph McQuarrie. Mas claro, a gente tá na era da internet, das tretas e tal, então essa teoria de que o George Lucas tenha roubado ou copiado alguém em específico acaba sendo reforçada por muitos vídeos e discussões online sobre o assunto, porque é algo que rende bastante e é uma discussão válida, já que a gente nunca teve uma confirmação nem pro sim, nem pro não. A verdade, portanto, reside em algo intermediário. Não há evidências definitivas de que o Darth Vader seja uma cópia direta do The Lightning, mas também não se pode negar que filmes e seriados e aventuras pulp de vilões mascarados do início do século XX ajudaram a moldar, em termos estéticos e emocionais, o imaginário que George Lucas trouxe para a tela. Então, eu acho que o George Lucas copiou o The Lightning? Não. Pode ser que o George Lucas tenha assistido algum episódio quando era criança e subconscientemente ter levado isso pro personagem? Sim, é bem possível. Até porque a gente vê aqui algumas imagens e até as poses e tal são muito parecidas. Mas eu acho que isso é mais uma coincidência do que qualquer coisa. Independente de qual seja o caso, o que importa é que todo esse caldeirão de referências acabou culminando no surgimento de um dos vilões cinematográficos mais icônicos da história, e vou além, de uma figura mitológica moderna da humanidade. Gostou? Pois é, então deixa o like aí. Muito obrigado, Adriano Diciano, Igor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drone Moody Brasil, Houston Neno Gomes e Christian Pereira por serem membros apoiadores. Vejo vocês na próxima e this is the way.